Recording in Então, boa tarde a todas, a todos que vão assistir agora, que vão assistir depois, vai ficar gravado. Para quem não me conhece, acredito que tem pessoas novas. Sou Gisele Tavares, psicóloga, consteladora, facilitadora da formação de constelação da TSFI, aqui em São Paulo, um dos polos formadores desta técnica que usamos e desenvolvi minha própria metodologia de atendimento. E é um prazer, uma alegria estarmos aqui. O Encontro Constelado é para falarmos sobre a nossa vida, falar de situações e temas eh, que possamos nos olhar, e também para terapeutas e psicólogos, para se aprofundarem em alguns temas, despertarem o interesse ou entenderem algumas questões dos seus acompanhamentos, né, dos processos com os seus clientes. Então, fiquem à vontade para fazerem perguntas também. Então, o olhar do encontro constelado é perante a base das constelações sistêmicas. Então, é isso que eu trago e também que é todo o meu trabalho, inclusive no acompanhamento terapêutico. Então, hoje nós vamos falar o tema, né? Emaranhados sistêmicos, o caminho para a libertação da sua essência, né? O que é emaranhados sistêmicos? Os emaranhados sistêmicos é algo que eu acredito que 100% dos clientes que chegam com questões de emaranhamentos sistêmicos. Eu, em minha vida, assim, trabalhei muitos desses emaranhamentos, né, na onde estamos aprisionados, muitas vezes estamos bloqueados e não conseguimos nos libertar para assumirmos o nosso lugar. Né? Os emaranhados, o que é isso? Assim, é quando a gente observa prisões da nossa vida. Por exemplo, eu me trabalho muito, eu faço processos terapêuticos e não consigo sair de certas repetições, não consigo sair de certos bloqueios. Isso significa que existe um emaranhado. E este emaranhado, ele está relacionado com muitas questões que nós vamos conversar hoje. A gente vai trazer esse olhar para esses emaranhados e como que a gente pode, qual é esse caminho dessa libertação. Porque quando a gente sai do emaranhado, né, nós vamos para a nossa essência, para a nossa verdade. E daí vocês ficam à vontade para perguntarem, escreverem, né, aquilo que vocês sentirem. Então, eu estou muito feliz com todos aqui. Então, eu quero que vocês parem agora um pouquinho e observem na vida de vocês. Qual é um padrão que se repete na história de vocês e na história familiar? Por exemplo, padrões de escassez, padrões de relacionamentos que têm a base abusiva ou de traições. Muitas vezes existem famílias que falam, existe uma maldição na minha família, porque sempre acontece isso. É, repetições de trabalho de uma forma geral, assim. Então, uma família que só é uma família de advogados, por exemplo. Né? Será que eu repetir isso é algo bom? Será que isso faz parte da minha essência? Ou eu só estou nesse emaranhado sistêmico que eu estou nessa repetição? Né? Então, nós vamos olhar para tudo isso hoje. Tudo bem? Conseguem refletir e observar isso na história de vocês e no sistema de vocês? Nós podemos observar isso também nos emaranhados, das repetições, adoecimentos, né, doenças mesmo que se repetem, doenças de saúde mental que se repetem, quadros de ansiedade, depressivos, de pânico, né? Isso tem uma base que tem a ver com o emaranhado sistêmico. Tá bom, queridos. Então, vamos seguir com o nosso conteúdo. Então, os emaranhados sistêmicos, ele tem a ver com o nosso sistema familiar. Ele tem a ver desde que nascemos, desde que estávamos dentro do ventre da nossa mãe, até hoje, né? Mas principalmente ali nos primeiros anos de vida. O que a mãe sentiu e o que sentimos nos primeiros anos de vida. E tudo que o nosso sistema familiar vivenciou, tanto o materno quanto o paterno. Isso de gerações para trás, né?
Os emaranhados, ele tem a ver com as vivências desse sistema, com as programações que foram criadas a partir dessas vivências e que hoje estamos reproduzindo sem ter a consciência de onde isso foi programado. Então, por exemplo, alguém do nosso sistema, ele vivenciou um trauma. Só que o sistema, nas gerações foram se passando e não sabe esse trauma. E daí eu apresento um sintoma hoje na minha vida que muitas vezes ele tem a ver com esse trauma passado lá atrás, de algum ancestral meu. E daí eu faço uma constelação e eu consigo entender na constelação, no processo, que este emaranhado que eu estou trazendo, ele tem a ver com uma questão lá atrás. E quando eu olho para isso, cada um entra no seu lugar, é liberado essa carga traumática, é liberado a memória celular traumática. Este emaranhado é como se a gente pegasse um novelo de lã ou linha, ou eu dou muito nó em linhas, assim, eu ponho a mão em linha, ela dá nó. E a gente começasse a soltar essas linhas, esse emaranhado, de repente ele se desfaz. Então, o emaranhado sistêmico, ele tem a ver com isso. É a gente trazer luz, trazer ótica, aumentar essa linha, essa possibilidade desse nó, para que tudo vá entrando no seu lugar e, de repente, tudo se solta, né? Para a gente sair do emaranhamento, é necessário soltar. E quando a gente solta, tem a compreensão, a gente solta e tem a integração. A integração de partes que foram perdidas lá atrás. Então, sempre que eu estou também vivendo no emaranhado, significa que eu perdi partes internas minhas. Que muitas vezes tem a ver com a coragem, com a capacidade de amar, que tem a ver é, com a prosperidade, com a abundância, né? Então, são partes que eu preciso reintegrar. O meu feminino, o masculino, saudável, né? Tá fazendo sentido para vocês? Tem perguntas que vocês gostariam de fazer? Podem levantar a mão ou escrever no chat. Fiquem à vontade. Eu estou aqui me hidratando, que está bem seco. E daí, o que que esse emaranhado ele tem a ver na minha vida? Por que que eu ainda estou aprisionado ali se eu fiz já vários processos terapêuticos e eu sinto que isso não resolveu? Muitas vezes eu não consigo resolver esse emaranhado porque ele tem a ver com lealdades. E a lealdade sistêmica é algo extremamente forte. É... Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ele é extremamente forte, porque a lealdade significa que eu estou vinculada, olhando para esse passado, estou leal àquilo que aconteceu. Na verdade, não ao que aconteceu, aquilo que foi programado a partir daquilo que aconteceu. Então, essa lealdade, por exemplo, para honrar meus pais, eu sigo uma tradição, eu sigo a repetição de padrões de relacionamento, eu estou honrando eles. Mas isso não significa que isso é bom para mim. Isso só significa que essa lealdade, ela é tão forte que eu ainda não consegui soltar. Eu ainda não consegui ser leal a mim mesmo. Não consegui ser leal à minha verdade, à minha essência. Mas para eu chegar na minha verdade, na minha essência, eu preciso sair desses emaranhados. E eles, para eu entender esses emaranhados, eu preciso ir me aprofundando nessas questões para eu chegar no aqui e agora, para eu ficar presente no momento presente. Então, nós precisamos sair dessa teia. Esse emaranhado, ele significa que muitas vezes eu estou preso numa teia e que eu vou me soltar dessa teia e vou me libertar. E daí, qual é a sensação e o grande medo nosso? Por que a lealdade? Porque existe algo, né, inclusive do homem primitivo, que aquele que se libertava e queria seguir o seu caminho, que não era o caminho do clã, da tribo, ele era banido, ele era excluído. Só que naquele momento isso significava se colocar em risco da sua sobrevivência. Então, ainda temos partes primitivas no nosso sistema nervoso que são ativadas quando vem a possibilidade de seguirmos o nosso caminho. Então, o medo da sobrevivência, ele tem a ver com isso. Eu vou me libertar desse sistema
E o que vai ser de mim? Então, nesse momento, muitas vezes, quando eu penso isso, eu vou deixar de repetir, isso vem muito medo, então, muito inconsciente, eu não consigo soltar. Quando eu já solto, vem a consciência para mim, já está consciente. Mas daí vem o medo, como que eu ocupo o meu lugar? Porque agora estou no vazio. Eu já entendi, já soltei, estou no vazio. E daí o medo da sobrevivência, ele é ativado. Ele é ativado no sentido que agora eu estou sozinha e eu estou sobrevivendo. E daí o que é importante fazer neste momento? É o silêncio e o acolhimento. E daí fazer o movimento que vem a partir do coração. Então, para a gente sair de um emaranhado, eu sinto que é um caminho. Nós vamos resolvendo esses emaranhados, vamos saindo dele. Honramos o sistema, olhamos para esse sistema e vamos deixando esse sistema. Mas o que é fundamental no processo? Ficar presente no momento presente. E sentir tudo que eu preciso sentir no aqui e agora. A hora que eu sinto no aqui e agora, eu começo a olhar para tudo isso que tem a ver com o passado para soltar, para eu não voltar mais lá no passado. E a partir do momento que eu resolvo, eu não volto mais. Eu não trago mais essa consciência do passado. Eu fico no vazio, eu fico com o nada. Só que daí eu começo a dar lugar para o meu coração. Se o meu coração está ferido ainda, eu preciso curar a ferida do coração. Porque o coração é o que me traz a confiança. E muitas vezes ele está ferido. Então, daí, a partir disso, né, de olhar para os emaranhados, eu preciso olhar para o meu coração ferido, curar o coração ferido, e daí fazer um movimento que vem a partir disso. A partir desse vazio, o que vai surgir de novo? Vai surgir de novo a sua essência, a sua verdade. Porque você começa a se reconectar com as partes perdidas em cada movimento que você faz. A Marília escreveu algo aqui. A animação Croquetes mostra um pouco disso, da sobrevivência primitiva e padrões dessa repetição. Acho que é um seriado, né, Marília? Ou um filme. Acho que você comentou comigo. Pois É um você. filme. É um Ah, é um filme filme. de Tá. tem Vou. dois, eu acho. Eu já assisti, gostei bastante também. Tem o um, tem o dois, né? É Ah, que no vou filme fala assistir. bastante. A filha quer sair da caverna que eles sempre se escondem e ela quer sair daquele padrão todo que a família faz há gerações. Aí é bem interessante esse movimento. Olha que legal, muito interessante. Vou Querem colocar assistir no e grupo depois para eu. Josi, você estava falando. podemos colocar no grupo para alguém, para depois a gente assistir. Sim, verdade. Eu não sei quem está falando, que não aparece aqui para mim, não sei por que que não aparece. Quem Era a fala? Mônica. A Era a Mônica, Mônica que estava falando. Tá. Eu falei que tem o um, tem o dois. É bem legal mesmo, bem interessante. Mostra bastante a parte da constelação mesmo, repetição, bem interessante. Eu assisti o um e o dois, são dois filmes. Vou assistir, vou assistir esse final de semana. E tem o filme Elementos, que ele mostra exatamente a lealdade sistêmica, né? Que ele sai do sistema familiar e ele vem para a cidade, ele abre uma mercearia, se eu não me engano, e a filha começa a seguir, né? Esse caminho do pai, honrando e sabendo que em algum momento ela ia assumir aquilo ali. E daí ela tem muitos acessos de raiva, que ela queima assim, né? E daí ela vai entendendo que aquilo tinha a ver porque ela não estava no lugar dela. E a hora que ela entende que ela pode sair e soltar, começa a acontecer, na verdade, um pouquinho antes disso, começa a acontecer várias situações que ela vai chegar a essa conclusão. Então, isso é a vida nos trazendo várias situações quando estamos já prontos para essa mudança. E daí ela tem a compreensão que ela pode soltar. E daí ela compreende a história lá do passado. O que aconteceu? O pai quis fazer o movimento dele, mas ele não foi abençoado por esse movimento, né? E isso trouxe um rompimento no sistema. E ela faz, ao se libertar, a reintegração de todas essas partes perdidas, a partir do momento que o pai abençoou o caminho dela, que o caminho dela tinha a ver com a arte, com a criação, não tinha a ver com aquele seguir o movimento do pai, né? Então, quando eu falei para vocês de sistemas que têm profissões que se repetem,
precisamos parar e analisar. Será que tem de fato a ver comigo? Estar no sistema e repetir que eu sou advogado, que eu sou médica ou médico? Muitas vezes não tem a ver, eu só estou na repetição. Então, eu preciso trabalhar tudo isso, entender, soltar os emaranhados para vir à minha essência. E muitas vezes vai vir de um novo lugar. Pode ser que, de fato, eu estou no sistema que tem médicos e eu me liberto e conecto com a minha essência, só que o meu fazer médico tem a ver com outro movimento, que não é um movimento do sistema familiar. Ou pode ser que vai surgir algo completamente novo. Né? Então, isso é muito importante. Eu vejo no meu próprio processo. Muitas vezes eu revi o que eu queria fazer, pensei em momentos de abandonar a psicologia, fui fazer até uma formação de personal organizing, comecei a dar aulas, dei muito tempo aulas para a formação de psicólogos, para outros cursos universitários, fui fazendo vários caminhos, né, até chegar aqui, mas eu sinto que esse é um movimento nosso. A Alexandra, que é a criadora da TSFI, ela fala que muitas vezes nós estamos num primeiro movimento profissional e ela tem a ver com a nossa missão, com uma missão que muitas vezes está relacionado a esse sistema familiar. E daí eu preciso soltar essa missão para algo novo surgir. E daí ela tem a ver muitas vezes com a missão do meu coração. E daí eu não consigo mais soltar porque ele tem a ver com o meu movimento, com o meu próprio movimento. Então, eu trabalhei muitos anos na saúde mental, na saúde pública, e eu precisei soltar essa missão. De fato, era uma missão para mim estar lá. Eu precisei soltar e trabalhar muito para soltar e aceitar este novo lugar. Então, eu não mudei a área do autoconhecimento, mas eu mudei o foco que eu dava, a forma que eu transmitia esse conhecimento e como eu trabalhava. Mas eu precisei soltar toda essa missão, mas o conhecimento ficou dentro de mim. E hoje estou aqui. Isso eu acredito no caminho de todos nós. É observar na onde nós soltamos a missão que tem a ver com o sistema, com a lealdade, e conectar com a nossa missão, com a nossa verdadeira paixão. A lei fala, nós precisamos nos conectar com a nossa verdadeira paixão. Na onde está a minha paixão? Né? Uma vida sem paixão é uma vida morna. E uma vida morna, muitas vezes, nós não conseguimos avançar. Né? E eu me sinto na vida uma pessoa muito apaixonada. Assim, eu me apaixono pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço, e eu preciso desse sentimento da intensidade para me movimentar. E eu observo em muitos clientes que de fato é isso, assim, quando a paixão por algo, a determinação, que na verdade é essa intensidade, um fogo interno, ele faz nós nos movimentarmos em busca da nossa essência. Mas precisamos desse fogo que nos aquece para o movimento. Senão ficamos paralisados muitas vezes, nesses emaranhados. Então, os emaranhados, eles existem, mas eles precisam começar a me incomodar a tal ponto de eu falar, eu não quero mais viver essa história. Né? Uma repetição que nós temos no Brasil, que eu sinto que é muito forte, precisamos trabalhar, são as relações abusivas. É a relação patriarcal, a relação machista, ela precisa ser curada na base, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. É uma mudança a partir do autoconhecimento, que eu saio desses emaranhados, assumo o meu lugar, porque se eu estou no meu lugar, eu não aceito uma relação abusiva. Eu não aceito nada menos do que o melhor para a minha vida. E daí eu consigo sim ficar sozinho, porque eu não quero mais estar num relacionamento abusivo. Né? Falando de relacionamentos hoje sendo o Dia dos Namorados. Mas é isso. Né? Eu fiz até um texto um pouquinho sobre isso no Instagram, no meu perfil. Né? Nosso primeiro amor precisa ser nós mesmos. Enquanto não formos o nosso primeiro amor, o verdadeiro amor não chegou. Precisamos aprender a nos amar, a nos dar o melhor em primeiro lugar. E depois o outro vem para somar, né? Ao lado, companheiro, né? Para avançar juntos, o parceiro. Mas não alguém que vai substituir, alguém que vai me complementar naquilo que me falta. É muito peso para o outro quando eu entro
neste lugar. E tudo isso que eu estou falando tem a ver com esses emaranhados sistêmicos, das repetições que estamos vivendo hoje e daquilo que acreditamos que é o melhor e que é o certo. É muito interessante que quando estamos presos em emaranhados e ainda não tivemos a consciência que estamos presos no emaranhamento, nós continuamos repetindo como se isso fosse normal e natural. Hoje, quando eu vejo novelas da Globo, como que chama? No Viva, as novelas passadas, eu entendo porque a nossa sociedade hoje está como está. As programações que eram passadas, a forma como eram olhados os relacionamentos, os padrões de vida, de preconceito, de racismo, de machismo, das relações abusivas, das compulsões, ali é algo que era programado no nosso sistema de crenças, algo muito forte e negativo, que a gente precisa rever e não aceitar mais aquilo que não for melhor para nós. Então, o que eu preciso fazer hoje? Qual é esse caminho? Eu preciso entender, eu estou vivendo o melhor para mim? Esta é a melhor vida que eu gostaria de ter? Se não é, existe um caminho possível para eu transformar tudo isso. Não viemos e não nascemos aqui na Terra para viver o pior. Podemos sim passar por desafios, por questões, os sentimentos, mas já estamos no momento de viver o melhor. Já estamos no momento de transformar tudo para ficar somente com o melhor para nós. Só que para isso a gente precisa fazer um caminho e acelerar esse processo. Deixa eu só ver o que vocês escreveram aqui. A Josi, Jesus já nos ensina. Amar ao próximo como a ti mesmo, como amar ao outro, se ainda não nos amamos. Sim, amar, né? Precisamos nos amar em primeiro lugar e depois o outro. O grande aprendizado para mim, né, do amar a si é no avião, né? Qual é a orientação, né, quando acontece qualquer risco no avião? É você colocar a sua máscara, você se salvar ali e depois ajudar o outro. Porque se você for ajudar o outro, você não ajuda o outro e não se ajuda. E a mesma coisa se você vai ajudar alguém afogando. Você afoga junto, se você não sabe como trazer a pessoa para a margem, né? Então, este é um lugar que precisamos sim aprender, né? Estou nesse movimento de praticar e cultivar esse espaço sagrado de auto-amor e autocuidado, estando e sendo inteira, exatamente. É um grande processo esse, né? De saber assim, eu estou inteira. Então, para eu saber se eu estou inteira, eu preciso estar presente no aqui e agora. Eu não consigo estar presente no aqui e agora, então tem emaranhados, eu estou presa no passado. Se eu estou presa lá no futuro, significa que eu estou presa no passado. Tem questões do passado para resolver. E se eu tenho questões do passado para resolver, significa que eu tenho emaranhados sistêmicos para libertar. E daí, depois que eu liberto, eu preciso soltar todas essas histórias, fazer a limpeza da memória celular e me reprogramar a partir do momento que eu começo a olhar para o meu bem-estar. Eu estou bem comigo? Qual é a frequência dos meus pensamentos? Eu sou capaz de me reprogramar, ter novos blocos de pensamentos? E como que eu faço isso com consciência? Eu vou mudando isso com consciência. E daí, o que eu falo a partir deste caminho? É uma decisão que tomamos. Eu quero o melhor para mim. Então, quando eu quero o melhor para mim, eu vou fazer tudo para avançar. E vou fazer tudo mesmo. O ano passado eu fiz muitos processos, que eu falei, eu não quero mais nenhum tipo de repetição, eu não quero mais nada disso. Eu fiz muitos processos. E daí, em outubro, eu passei em processo de adoecimento, que eu entendi que aí foi o fechamento de tudo isso. Foi um movimento de implosão e de explosão da realidade. Para que algo novo agora pudesse surgir. Porque foi um momento que eu passei que, assim, foi exatamente, não existe absolutamente nada mais que eu posso fazer. Porque eu não conseguia ler absolutamente nada, estudar. Eu não conseguia fazer nenhum processo terapêutico, não podia fazer nada. O que eu podia fazer era continuar atendendo e descansar, e ficar no vazio. E foi a sensação absoluta do vazio e da fé absoluta, porque só restou a fé.
E daí algo novo começou a surgir, porque eu senti um processo de libertação daquilo que não era mais meu, de coisas muito passadas, que não tinha como eu, pela consciência, libertar. Eu sei que foi um processo dessa libertação, um adoecimento, e daí eu fiquei nesse vazio depois disso, e algo novo veio surgindo. E eu fui recuperando minha saúde de um novo lugar. Fui entendendo qual é esse funcionamento, e daí eu fui aprendendo isso, tanto para mim como para os meus clientes, de algo muito novo, né? Então, o que eu sinto quando a gente se determina a avançar, nós vamos chegar do outro lado. E mais rápido, quando a gente se dá tudo. Quando a gente se dá tudo para o nosso processo, nós vamos receber tudo, tudo que merecemos. Mas isso vem no tempo da vida. Se eu acelero o meu corpo no sentido de poder integrar tudo isso, a vida também vai se acelerar. Ela vai algo acontecer e tudo vai se transformar. Eu começo a entender que eu sou criadora da minha vida. E não lá na frente, quando a gente pensa que talvez no paraíso eu vou ser a criadora, vou me conectar com o Criador, com Deus. Não, é aqui e agora. O paraíso é a construção nossa aqui na Terra, do nosso paraíso. E o paraíso começa na construção do nosso paraíso interno. Não é só a hora que morrermos que vamos nos conectar com o paraíso, é agora. A Bel está dizendo, Gi, na sua história, a doença veio com uma força de transformação, mas você acha que doença ou crises muito profundas é necessária para essas transformações profundas? Eu não acho que é necessário, mas eu entendo que todo adoecimento é um processo muito profundo de transformação. Eu não entendo a doença como algo que o meu corpo está criando, como um processo de autossabotagem, com algo que eu não fiz e que eu deveria ter feito, mas eu acredito que é uma transformação de algo que eu preciso aprender profundamente, libertar e faço essa transição. Eu sei que essa síndrome, muitas vezes, eu não vou conseguir sair dela totalmente, porque tem um aprendizado ali, mas ela vai ficar inativa como doenças autoimunes, elas vão ficar inativas, porque tem um processo de aprendizado, inclusive, para outras pessoas que estão vivenciando tudo isso. Então, Bel, eu sinto que é isso. É um processo muito profundo do nosso autoconhecimento, do nosso processo de autocura. E daí, algo que eu falei isso para você hoje, inclusive, Bel, a construção nossa do paraíso aqui na Terra tem a ver com a nossa conexão da nossa natureza profunda, conectar com a nossa natureza profunda, essa natureza que vemos fora, essa natureza profunda, as florestas, é conectar dentro de nós, entendermos que estamos interligados e temos essa floresta aqui dentro. E quando fazemos essa conexão, o paraíso ele começa a ser construído agora, o meu paraíso. E isso começa a ser interligado com pessoas ao meu redor que têm essa mesma vibração. E no movimento de onda, vamos expandindo e as pessoas vão se transformando, aquelas que já estão nesse movimento. Então, quando eu acelero o meu processo, eu também estou acelerando um processo planetário, né? Que é a minha grande causa, é essa, né? Acelerar esse processo através do nosso autoconhecimento. É isso, Grazi. E por isso que eu sinto assim, estudarmos, conhecer, ter o conhecimento, nos estudarmos e avançar. E daí, a partir disso, quando eu falo, né, a gente precisa, para resolver esses emaranhados, o que eu sinto, as constelações, elas são muito preciosas por os emaranhados sistêmicos. Para esse entendimento, para essa liberação. Existem outras terapias, mas as constelações, elas são muito preciosas para os emaranhamentos, para muitas outras questões, mas especificamente para os emaranhamentos. E preciso depois, né, se eu não estou num acompanhamento, ter um acompanhamento para eu desenvolver tudo isso, para eu chegar no meu lugar, na minha essência. Porque qual é o grande objetivo, como eu disse para vocês, sair dos emaranhamentos, sair do passado, soltar todo o meu sistema familiar, soltar os sistemas e ficar comigo, para que a minha verdade, a minha essência comece a se manifestar no agora. Esta natureza profunda, ela começa a se manifestar no aqui e agora. Né? Então, esse é o grande caminho.
né? Faz sentido para vocês? Tem perguntas? Pode dizer, Grazi. Tem uma pergunta. É, Boa tarde, mulheres. Boa tarde, querida. Então, eu sinto, Gi, queria que você falasse um pouquinho mais, que nesses emaranhados, muito assim, diante até dos meus próprios processos, e eu tenho deixado ir, né, isso, é sempre um desejo, uma busca muito de compreender, de explicar, de trazer para o mental. Ai, foi por causa disso, ou de repente, né? Então, essas histórias aprisionam muito, né? Eu queria que você falasse um pouco, porque tem coisa que né? Então a gente precisa se colocar ali diante daquilo, honrar e deixar, né? Então fala um pouquinho disso, por favor. Sim. O que eu sinto o que nós precisamos saber da nossa história, ela tem a ver assim, o conhecimento da história para mim tem a ver, eu preciso conhecer a força do meu sistema familiar. E muitas vezes essa força que tem a ver com dons e talentos, que tem a ver com a minha capacidade, minhas habilidades, ela está bloqueada, ela não está chegando por esses emaranhamentos. Então, muitas vezes, saber um pouco dessa história já é o suficiente para resolver algumas questões. Mas o que a constelação pode nos ajudar, porque eu não preciso ter acesso à história para resolver o emaranhamento. E daí eu consigo me desconectar do passado. Porque se eu fico numa construção do meu passado, isso significa que cada vez mais eu fico aprisionado lá. Eu preciso começar a contar a minha história a partir do agora. Quem sou eu agora? Então, se eu não sei quem sou eu agora, eu preciso, a partir disso, olhar para a minha história, ter um panorama para entender qual é essa minha narrativa de vida, qual esses emaranhamentos para eu soltar, mas depois que eu soltar, eu parar de trazer o passado no aqui e agora. E daí eu paro. E daí eu começo a falar do agora. Eu sinto isso no processo meu e de muitos clientes. É, Quando eu faço as constelações com a Lê, para mim não vem mais o passado, não aparece mais o passado. E eu trago questões da minha vida de bloqueios. O que vem é o agora, porque o passado já foi resolvido. Não preciso mais olhar para minha mãe, para o meu pai, para a história do meu sistema familiar, para os meus avós, porque isso já foi. O que eu vou olhar é assim, aqui e agora está manifestando algo que eu preciso liberar? Então a constelação ela vai mostrar pontualmente aquilo que eu preciso liberar e ela solta. Se eu estou num acompanhamento terapêutico, eu preciso olhar para essa minha base, porque essa pergunta sua, Grazi, tem a ver com a minha base. A minha base já é uma base nova, é uma base antiga. A base antiga tem a ver com as histórias do meu sistema familiar. Se eu ainda estou construída em cima dessa base antiga, eu preciso olhar para essa base para a desconstrução dela para libertar as memórias celulares, para libertar os emaranhamentos. Então, eu fiquei sem base. Só que conforme eu vou fazendo esses trabalhos, uma base nova começa a surgir. Quando essa base nova começa a surgir a minha verdade, a minha essência, que ela vem lá do mais profundo, que é a nossa conexão com a Terra, com o centro da Terra. É o centro da Terra e o centro do universo, como um eixo de conexão a partir do nosso coração. Te responde, Grazi? Sim, sim. E aí é essa liberação, né, de ser o que se é, ocupar Isso, o lugar no mundo e isso, realmente seguir a partir disso, né? Muito bom, exatamente. gratidão. Imagina. A Marília escreveu: preciso constelar o hipertiroidismo, a parte da família do meu pai. Todo mundo tem, e o meu começou quando eu tinha uns 6 anos. Olha que interessante. Olha para isso, né? Para o hipotiroidismo, ele tem a ver, muitas vezes, porque ele está dizendo também da minha expressão, da minha verdade, da minha conexão com o divino. Talvez Gisele, constelar isso e olhar para isso. Diga, Mônica. é interessante isso que você falou. Eu estou num processo assim de as teias de aranhas estão já moles. Falta só mais um pouquinho para saírem, sabe, de mim. Eu achei isso fantástico que você falou. A minha tataravó,
teve um problema sério com o marido. O marido bateu e fez um monte de coisa. Aí ele morreu, ela tinha 19 anos. A minha avó, que é uma geração após a filha, a neta dela, casou sem amar o marido. Pulou a minha mãe e eu tive problemas no meu casamento. E agora, assim, ainda meio. Separei, ainda tô meio assim, perdida. Mas eu sei que falta aquilo, assim, sabe aquele pontinho que você fala, nossa, como o emaranhamento é forte para mim, para mim. Sim. Questões de trabalho também, vem assim, é muito forte isso. Tanto é que na hora que eu estava começando a me desgrudar das teias, eu quebrei o tornozelo. E Ah, você me fez agora me dar um start, olha isso. Bem na hora que eu estava assim, começando já a despertar, eu quebro o tornozelo. 50 e poucos dias de molho. Eu falei, gente, como isso tem a ver? Nossa, é muita gratidão por esse meu entendimento, porque eu sabia que eu ia descobrir para que ele veio. E hoje estou descobrindo, nesse exato momento. Eu olha, que precisava deixar assim, claro e compartilhar, porque realmente fez muito sentido para mim. Muito olha, obrigada. muito interessante, querido. E olhe para isso, para sair da dependência, sair desses padrões e começar a construir agora o seu padrão. Qual é o seu olhar para o relacionamento? Porque a base que você está vivendo é do relacionamento antigo, lá da sua bisa, tataravó. E agora é soltar tudo isso. O que é o amor para mim? Eu precisei soltar todo o relacionamento e aprender a solitude, para eu poder escolher se eu quero ou não me relacionar. Quando ou não eu quero me relacionar. E eu precisei passar por um processo desta escolha, de uma decisão consciente. Eu não quero mais, para eu poder resolver essa dependência, que era um padrão familiar. E daí isso foi se curando para que eu possa escolher o que eu quero fazer. Mas é isso, é aprender a se amar, aprender a se dar o primeiro lugar. E daí também tem a ver com o seu trabalho, de você escolher por você, né? Muito interessante, querida. Mais alguém gostaria de compartilhar ou de perguntar? Mas fez sentido para você o que eu coloquei do hipotiroidismo, depois da gente olhar para isso? Olhar, porque o hipotiroidismo ele traz algo que tem a ver com o sistema nervoso, porque ele é um sistema hormonal que ele trabalha o nosso metabolismo e ele traz uma paralisia do metabolismo. Ele desacelera, eu fico mais lentificada, né? O meu metabolismo ele fica mais lento, né? Então, é observar isso. Por que que neste momento eu tenho isso? Eu preciso disso? Ou eu já posso soltar a lentidão porque eu aprendo a respeitar o meu ritmo, o meu tempo? Eu aprendo a respeitar o meu metabolismo, né? Observar isso, querida. Muito bom, Gi, fez muito... Rindo de nervoso. Fez muito sentido. Que É bom. engraçado que quando a gente descobriu, eu não tinha nenhum sintoma. Eu lembro de Tá. repetir o exame várias e várias vezes, assim. Hum. Enfim, mas é uma coisa que com certeza a gente no acompanhamento vai olhar com mais Olhar, profundidade. vamos olhar para isso, É, né? Porque tem a ver com várias questões que você traz, assim, né? Principalmente com o ritmo e com o tempo, né? É importante a gente observar isso. Para mim, né, o adoecimento meu foi o Covid que me adoeceu. E a síndrome que eu tenho é síndrome da fadiga crônica, encefalomielite miálgica, que é um entendimento que o movimento físico, atividade física, ela adoece o meu corpo. Então, meu sistema nervoso, ele dá informação para o meu corpo que eu não posso me movimentar. Se eu me movimento, eu entro num estado de fadiga profundo. E daí o que eu tenho feito é acessado as partes do meu sistema nervoso, conversado com ela para reprogramar esse entendimento do movimento. Mas isso tem a ver com o ritmo também. O quanto que eu posso me dedicar do meu tempo ou não, o tempo de descanso. Para mim, hoje é fundamental o meu descanso. Assim, eu preciso.
Se antes eu não conseguia colocar esses limites, hoje eu coloco, com um processo de autocura, né? O quanto que eu estou disponível de tempo, né? E muitos outros aprendizados que nós vamos tendo, né? Nesse processo, eu estou tendo que estudar o sistema nervoso, entender o que acontece no sistema nervoso, e cada vez que eu faço isso para ajudar os meus clientes, eu sinto que eu avanço, né? Então, eu sinto que esse processo, porque como eu sou muito intensa, eu sinto que eu escolhi passar pelo corpo para eu entender e poder liberar, porque também é uma crença minha. Mas é uma crença que para mim está tudo bem ser assim, né? Eu entendo que ainda faz sentido ter essa crença. Em algum momento pode ser que não faça mais. A Helene fala, foi muito interessante você trazer essa questão da doença. Hoje é a primeira vez que participo do encontro, estou justamente me recuperando de uma cirurgia. A doença me trouxe tempo para estar aqui. Olha que lindo, querida. Grata por você estar aqui, seja bem-vinda. E é isso. A doença, na verdade, ela nos traz tempo, muitas vezes, porque a gente precisa parar para se olhar. Nós precisamos parar para aprender a se amar. É isso que o adoecimento nos traz, um processo de aprendizado do amor próprio profundo. E muitos outros aprendizados, mas principalmente esse, porque o processo da minha autocura, ela tem a ver com eu assumir a responsabilidade por este adoecimento, no sentido assim, eu vou me curar, eu vou começar a me conectar com todas as minhas células, ativar a saúde dentro dela e vou trazer a saúde para mim. Então, através da alimentação, de hábitos, da minha rotina e da minha disciplina. E daí eu começo a transformar tudo isso, né? Então, eu sinto que é muito precioso o processo tudo que vivenciamos são questões preciosas que precisamos mudar. Mudar, na verdade, o foco. Estamos acostumados a olhar a vida com um foco, com um olhar negativo, com um olhar que parece que é algo que tem a ver com aspectos muito densos. Eu preciso começar isso mesmo, a mudança de mentalidade. Começar a olhar qual é o aprendizado. O que que isso traz para mim de transformação? Como que eu trago a saúde para tudo isso? E lembrarmos, estamos num processo de transformação planetária muito intenso. Quem já está no momento de despertar e tem essa possibilidade, se você acelera o processo, você evita de passar por muitas questões dolorosas consigo. É claro que com o outro nós vamos sim vivenciar situações, só que daí vamos estar em um outro lugar que poderemos, na verdade, facilitar processos do que sentir essa dor em nós. E mesmo que estivermos num lugar, nós não vamos passar por essa dor tão profunda. Bem, vamos lá. Então, isso que eu estou dizendo para vocês é importante a decisão do caminho, de fazer a escolha, né, de constelar ou acompanhamento terapêutico, e é isso que eu faço, né, com os clientes, ou com a sessão, né, da constelação, ou com o acompanhamento, que constelamos várias situações, entramos em emaranhamento, trabalhamos com outras terapias a partir disso. E essa compreensão sistêmica, ela é importante porque quando eu olho para todo esse meu sistema, eu sei que tem uma história e sei que todos esses que vieram antes têm muita força, têm dons e habilidades que eu preciso me reconectar com este passado. Mas somente para eu poder saber que eu estou recebendo, mas é o que eu libero. Porque muitas vezes esse meu sistema familiar, ele não tem a ver com o meu coração. Por alguma razão, a minha alma escolheu nascer nesse sistema familiar. Mas não é o sistema de alma meu, que tem a ver com o meu verdadeiro amor. E daí, quando eu solto esse sistema familiar, eu vou me conectar com pessoas que são verdadeiras para mim, que tem a ver com a minha vibração, que tem a ver com o meu melhor. Isso não significa que eu vou romper com esse sistema familiar. Não significa isso. Significa que eu já dei um lugar, eu soltei e estou avançando. Eu não preciso mais ficar conectadas com eles no sentido de ter que vivenciar tudo aquilo nessa intensidade do sistema familiar. Significa que eu posso construir algo que tenha a ver comigo, com a minha vibração e com a minha essência. É...
E daí, muitas vezes, quando a gente faz esse caminho, nós vamos olhar para traumas que foram vivenciados por nós ou pelo sistema. A gente não precisa saber desses traumas conscientemente para liberar, para resolver. Nós só precisamos trazer esses emaranhados. Muitas vezes o trauma em si, ele é acessado somente pela vibração e através do movimento que fazemos dentro do campo da TSFI, que usa a musicoterapia, que usa movimentos xamânicos, que usa o próprio corpo para essa liberação, tudo se transforma. E muitas vezes a informação traumática ela não precisa vir para a consciência. E ela é liberada e transformada. Então, mas é importante liberar, transformar e reintegrar, porque toda vez que passamos por traumas nossos ou o sistema passou, perdemos partes importantes nossas. Partes essas que são significativas, que tem a ver com o nosso masculino, com o feminino saudável, com a coragem, com a força, com a nossa estrutura, com a capacidade de amar e de ser amado, tem a ver com a ferida do coração, né? Eu sinto que é isso, queridas, que eu precisava trazer para vocês, que eu me organizei aqui. E daí, quando a gente faz todo esse trabalho, nós nos conectamos com a nossa essência e com a nossa verdade. O nosso melhor, ele começa a se manifestar. Mas para isso, quando a gente passa por esse vazio, a gente vai precisar olhar para os padrões, a mudança da mentalidade, para os nossos condicionamentos, para as nossas emoções e sentimentos, para que possamos transformar depois que tudo isso já foi trabalhado. Porque senão a gente continua repetindo, por mais que eu trabalhei. Então, eu vou precisar soltar realmente, construir uma base nova no aqui e agora. O que eu quero aqui agora para mim? Né? Algo importante, por exemplo, meu sistema é um sistema familiar de família mineira, que o leite ele é muito importante. Mas desde pequena tomar leite me fez mal, mas eu continuava tomando porque era natural, né? E daí mais ou menos quando eu fui morar fora, eu entendi que o leite gelado era um pouquinho melhor, não passava tão mal. Mas nossa, para chegar nesse ponto, eu tomar o leite gelado já era para ter tido a consciência que algo não fazia bem. E daí quando eu adoeci, em 2012, que começou esse processo de adoecimento, eu fiz o exame para saber se eu era intolerante à lactose. E deu, eu sou intolerante à lactose. Mas foi um processo para conseguir se libertar desse padrão alimentar. Soltar o glúten, a lactose, soltar o açúcar, trazer a alimentação viva, né? Se conectar com essa alimentação viva, sair dos multiprocessados. Então, é um caminho que fazemos, não é da noite para o dia que conseguimos transformar tudo, mas é uma escolha consciente a cada momento que fazemos, a partir da presença no aqui e agora, né? Esse processo meu de adoecimento, ele vem de 2012, teve, né, precisei entender lá atrás, sentindo tudo, sem ainda conseguir encontrar soluções, para agora conseguir encontrar um caminho que hoje está se estudando muito mais, por conta do Covid, o Covid trouxe o que é a síndrome da fadiga crônica, que hoje é o que chama de Covid longa. Covid longa é a síndrome da fadiga crônica, e hoje está encontrando soluções para isso. Só que, olha, o grande sintoma da síndrome da fadiga crônica é a hipersensibilidade. Eu sou hipersensível a absolutamente tudo, a cheiro, som, visual. Então, tem um momento que eu fadigo do meu dia que eu preciso tampar o ouvido, pôr uma faixa no olho e ficar no absoluto silêncio sem fazer nada. E ficar ali um tempo até que o meu sistema module. Eu sinto que ele modulou, daí eu volto a fazer as minhas coisas. Mas eu não posso mais com cheiros. Usar perfumes, óleos essenciais tem que ser bem diluído, né? Mas a hipersensibilidade ela aumenta, mas para mim ela é muito boa, porque no meu trabalho ela me facilita muito, né? Porque daí eu consigo avançar com os meus clientes. A Grazi, neuroplasticidade. O vírus tem tropismo pelo sistema nervoso e fica na bainha de Belina. Altera a senso-percepção. Exatamente, querida. Porque o COVID, na verdade, ele libera a proteína spike. A proteína spike, ela adentra as membranas e não é mais perceptível pelo nosso sistema imunológico. E daí ela vai causando danos em vários sistemas, mas principalmente o sistema nervoso. Na verdade, o que a gente observa que pessoas que são muito mentais, que usam muito o cognitivo,
é onde essa proteína vai. Outras pessoas que são, na onde se estimula mais, é mais desenvolvida, é onde essa proteína vai. Olha, o Covid alterou muito minhas emoções. E altera mesmo. Quando eu estava com o Covid, que eu estava com o Covid mesmo, eu sentia vários sentimentos que você acessa essa egrégora do Covid muito esquisita. Eu tinha pensamentos, sentimentos que eu sabia que não era meu. A hora que o vírus, né, o ciclo dele sai, termina, todo esse padrão de pensamento ele para, ele passa. Só que daí essa proteína ela continua no organismo. E daí acionou de novo essa síndrome que eu tenho, que ela é desencadeada por carga viral, né? São vírus que desencadeiam. E olha só, ele mexe mesmo no couro cabeludo. Que interessante, né? Alguém mais quer falar algo, perguntar algo sobre os emaranhados? Sobre tudo isso que conversamos, insights que teve? Então, queridos, eu deixo aqui o meu convite. Nessa sexta-feira, às 16 horas, eu vou fazer uma constelação. Quem quiser participar, eu vou enviar o link no grupo para participar. E daí você pode participar representando ou só assistindo, não tem problema. Ou se quiser constelar, entre em contato comigo para fazer a constelação, que daí eu passo todas as informações, o valor, enfim. Para representar e participar online, ele é gratuito. Coloco também à disposição um acompanhamento terapêutico. Quem quiser e sentir no coração de fazer, é só entrar em contato comigo. Eu agendo uma sessão diagnóstica, a gente vai conversar um pouquinho. Essa sessão não tem custo e eu explico o funcionamento, entendo o seu momento. E também quero trazer para vocês a formação da TSFI de constelação. Quem quiser fazer a formação aqui em São Paulo comigo e com a Alexandra, nós vamos começar no finalzinho de julho. Nós vamos começar a nova turma. Para quem já é constelador, tem informação, tem uma forma de pagar, né, diferenciada. E quem quiser informações sobre os valores, eu passo para vocês. E daí nós vamos divulgar mais, tá bom? Abel, vários arrepios aqui hoje, muitos conhecimentos. Que bom, querida, fico feliz, muito feliz. O curso ele vai ser presencial em São Paulo. A constelação, o workshop de constelação é online, tá bom? Mas daí, Arlene, se você quiser mais informações, me chama no privado que eu te envio. Então, tá bom, queridas. Alguém mais quer falar algo? Senão nós finalizamos por aqui. Fico muito agradecida pela presença de todos vocês, de todos que vão assistir depois, colocando aqui. Deixa eu tirar um pouquinho. Que bom. Muito feliz, queridos. Então, um beijo para vocês, um bom dia dos namorados, que vocês possamos nos tornar o nosso primeiro amor, né? Vivenciar esse amor conosco, apaixonamento por nós, e que todas as nossas células possam vibrar o amor por nós, em primeiro lugar. Ah, que tá bom, linda. Não tem problema, querida. Então, um beijo, estou à disposição, e quem quiser vir participar na sexta da constelação, venha com o meu convite. E até a semana que vem, que depois eu envio para vocês temas. Eu vou deixar novamente o grupo aberto, não sei se hoje ou amanhã, para se vocês tiverem novas sugestões de temas, vocês puderem colocar, e daí eu sempre trago aqui para a gente poder conversar as sugestões. Então, Quem um puder beijo. colocar os vídeos, né, os filmes. Ah, os filmes, coloco. Pode Tá, deixar. Então, tá bom. obrigada. Imagina, Gratidão por estar aqui. imagina. Tchau, gente. Boa noite.